E aí, tudo bem? Sou Beth Dantas e nós estamos aqui para falar sobre o livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E no último áudio que eu deixei sobre Napoleão Hill, eu falei, dos 6 medos da humanidade. E hoje nós vamos falar realmente aqui sobre o medo da pobreza, que é o primeiro dos medos, né? Nós temos o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. O Napoleão mapeou esses 6 medos como sendo os mais complicados, né? Os básicos da grande humanidade. E aí, hoje a gente vai falar sobre o medo da pobreza. E diz o Napoleão o seguinte: todo ser humano, quando chega à idade do discernimento, é subjugado até certo ponto por um ou mais dos 6 medos básicos. Como primeiro passo para a eliminação desses 6 males, examinemos as fontes de onde herdamos. Olha só que complicado, né? Então, nós criamos esses medos porque nós nascemos bebezinhos sem pensar em nada disso. Mas esses medos são implementados na nossa mente através de alguém, né? Então, através de quem que a gente recebe esses medos? Através da hereditariedade física e social. Todo homem quer física, quer mentalmente, o resultado de 2 formas de hereditariedade. Essa hereditariedade é física e social. Por meio da lei da hereditariedade física, o homem evoluiu pouco a pouco da ameba, que é a forma animal unicelular, através de estágios de desenvolvimento correspondente a todas as formas animais conhecidas atualmente na Terra, inclusive aquela que se sabe ter existido e de formas e as que foram também extintas. Cada geração pela qual o homem passou acrescentou à sua natureza algo das suas características, hábitos e aparências físicas. A herança física do homem é uma coleção heterogênea de vários hábitos e várias formas físicas. Parece quase que não há nenhuma dúvida de que, enquanto os 6 medos básicos não possam ser adquiridos por hereditariedade física, uma vez que são estados de espírito, e assim sendo, impossíveis de transmitir por essa forma de hereditariedade. E, contudo, evidente que a hereditariedade física lhes proporciona uma instalação mais favorável. Por exemplo, é fato bem conhecido que o processo de evolução física tem base sobre a morte, a destruição, a dor e a crueldade que os elementos do solo encontram na sua ascensão através da evolução, um meio de transporte que é fundado na morte de uma forma de vida, a fim de que outra forma mais elevada possa substituir. Toda vegetação, para poder viver, nutre-se dos elementos do solo e do ar, assim como todas as formas animais, para viver, devoram as formas mais fracas ou outras espécies qualquer de vegetação. Está se falando aqui dos alimentos. Geralmente, um animal mais forte se alimenta do animalzinho mais fraco. E assim vai, né? Até também da própria vegetação, né? As células de toda planta, bem como a dos animais, são dotadas de um elevado grau de inteligência. Portanto, tudo tem vida, né? Indubitavelmente, as células do peixe aprenderam, depois de duras experiências, que o processo de células animais conhecidos por Fish-Hawk é verdadeiramente temível, pelo fato de que muitas formas animais, inclusive o homem, vivem de devorar os animais menores e mais fracos. A inteligência celular desses animais que entram no homem e se tornam parte dele, traz consigo o medo nascido da experiência que teve de ser comida viva. Essa teoria
pode parecer aos leitores um tanto fantástica e, na verdade, pode não ser exata, mas é pelo menos uma teoria lógica. Quanto mais não seja, não fazemos dela o ponto principal, nem instintos, que seja responsável por qualquer dos 6 medos básicos, para cuja origem há explicação muito melhor e que passaremos a examinar começando com uma descrição da hereditariedade social. A parte mais importante da formação do homem chega até ele por meio da hereditariedade social. Esse termo corresponde aos métodos pelos quais uma geração se impõe sobre o espírito das gerações, sob o seu controle imediato, legando-lhe superstições, crenças, lendas e ideias, e por sua vez já foram herdadas da geração anterior. Por hereditariedade social, deve-se entender uma das fontes ou todas as fontes por meio das quais se adquire conhecimento, tais como as instituições religiosas ou de outra natureza, a leitura, a conversação, as narrativas de histórias e todas as maneiras de inspiração do pensamento, provindo do que se chama, geralmente, experiência pessoal. Mediante o processo da lei da hereditariedade social, qualquer pessoa que dirija o espírito de uma criança pode, com um ensinamento intensivo, fixar nele determinada ideia, que ela seja falsa ou verdadeira, de tal maneira que a criança a aceita como uma verdade e a torna parte inteligente da sua personalidade, como qualquer célula ou órgão do seu corpo. É por meio da lei da hereditariedade social que os doutrinadores fixam na mente da criança dogmas, credos e cerimônias religiosas, por mais numerosos para serem descritos aqui, até que a mente infantil os aceite, assimilando-os de modo decisivo, como parte de uma crença inabalável. O espírito da criança que ainda não alcançou a idade de discernimento, durante um período que abrange, em média, os 2 primeiros anos de vida, é plástico, aberto, claro e livre. Qualquer ideia implantada nesse cérebro por alguém que desfrute a confiança dessa criança germinará e crescerá, por assim dizer, de tal maneira que nunca poderá ser extirpada por mais oposta à lógica e à razão que tal ideia possa parecer. Muitos religiosos afirmam que podem implantar tão profundamente os tentáculos de sua doutrina na mente de uma criança que nunca mais haverá lugar naquela mente para outra religião, quer seja como um todo, uma parte. A afirmativa não é de todo destruída de verdade. Com essa explicação, de maneira pela qual a herança social opera, o leitor estará pronto para examinar as fontes de onde herdamos os 6 medos básicos. Além disso, qualquer leitor do curso, exceto os que ainda não cresceram bastante para examinar as verdades que pisam sobre os calos, está assim entre aspas, das suas superstições, pode verificar a veracidade do princípio da herança social, tal como é aplicado aqui nos 6 medos básicos, sem precisar sair para isso do campo das suas experiências pessoais. Felizmente, o conjunto de evidências apresentado nesta lição é de tal natureza que todos aqueles que procuram sinceramente a verdade podem verificar por si mesmos as provas se são ou não verdadeiras. No momento, pelo menos, o leitor deve pôr ao lado os seus preconceitos e suas ideias preconcebidas. Em qualquer momento, pode apanhá-las novamente, como sabe. Enquanto estudamos a origem e a natureza dos 6 piores inimigos do homem, os 6 medos básicos. Então, a começar pelo medo da pobreza. E aí, essa introdução da hereditariedade, ela nos abre a mente para que possamos entender por que nós acreditamos nisso. Por que nós estamos vivendo a vida que estamos, confiando nas coisas que nós acreditamos certas, se nós não questionamos quem as colocou em nossa mente, de onde elas vieram,
Por que que as pessoas que nos colocaram essas ideias, que também provavelmente já foram heranças passadas, acreditavam nisso? E nós precisamos realmente entender para poder melhorar a nossa vida, né? A nossa estadia aqui na Terra. Então agora nós vamos começar pelo medo da pobreza, né? É preciso ter coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade. E uma coragem ainda maior para ouvi-la. O medo da pobreza nasce da tendência inata no homem para dominar os seus semelhantes economicamente. Quase todas as formas inferiores do reino animal têm instinto, mas parecem não ter o poder de raciocínio e de pensamento. Assim, lançam-se umas sobre as outras fisicamente. O homem, com o seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não devora os seus semelhantes fisicamente, mas prefere devorá-los economicamente. De todas as eras passadas sobre as quais sabemos alguma coisa, a era em que vivemos parece ser a de maior adoração ao dinheiro, ao poder. O homem que não pode apresentar uma boa conta bancária é considerado inferior, ou seja, a poeira da terra. No entanto, hoje, levando isso em consideração, não é mais só o dinheiro, não é mais só a conta bancária, mas também a sabedoria, né? O poder de saber também está envolvido nisso. Nada há que proporcione mais sofrimento e humilhação do que a pobreza. Não é de admirar que o homem a tema. Depois de uma longa série de experiências com os seus semelhantes, o homem aprendeu por certo que esses semelhantes nem sempre podem merecer confiança, quando estão em jogo questões como dinheiro, poder ou qualquer uma outra forma de propriedade. Muitos casamentos se fazem e muitas vezes se desfazem na mera base da riqueza e de uma das partes contratantes. Não é de admirar que os advogados tenham sempre tanto trabalho com o caso de divórcio. A palavra sociedade podia muito bem começar com a cifra dólar em vez de S, pois está inseparavelmente associada ao dinheiro. O homem deseja tão ardentemente a riqueza que procura adquiri-la de qualquer maneira, por meios legais, se possível, e por outros métodos, se não puder adquiri-la legalmente. O medo da pobreza é uma coisa terrível. O homem pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as outras formas de violação dos direitos alheios e ainda gozar do alto conceito entre os seus concidadãos, contando que não perca sua fortuna. Portanto, a pobreza é quase um crime, um pecado imperdoável. Não é de admirar que o homem a tema. Em todos os códigos do mundo se encontra a prova de que o medo da pobreza é um dos medos básicos da humanidade, pois em todos esses livros existem várias leis destinadas a proteger os fracos contra os fortes. Perder um tempo em demonstrar que o medo da pobreza é um dos que couberam em herança ao homem, ou que esse medo tem origem na tendência do homem para defraudar o seu semelhante. Seria o mesmo que perder tempo em provar que 3 vezes 2 são 6. É claro que nenhum homem teria medo se tivesse base para confiar nos outros homens, pois existe alimento, abrigo e vestuário suficiente para as necessidades de cada pessoa. E todos desfrutariam dessas dádivas se não fosse o hábito que o homem tem de querer para si mais do que o necessário. Então vê, se não fosse o homem a ganância de querer além das suas necessidades, né, para a sua própria ostentação, talvez não existiria realmente essa questão desse medo, né, o medo da pobreza, porque a abundância ela é geral, é para todos, mas alguns aprendem que, dominando os que ainda não sabem, consegue-se ter uma superação em riqueza. No entanto, ele faz qualquer coisa porque ele ainda não aprendeu
as leis do universo, ele ainda não aprendeu sobre a física quântica, ele ainda não aprendeu que a riqueza de Deus é abundante, então ele faz o quê? Ele quer ter a riqueza para si só, a qualquer custo. Doa a quem doer, passe por cima de quem for preciso. E ainda assim, ele se vangloria, comemora, se reúne, né, para poder, vamos dizer assim, contemplar a sua riqueza, mesmo tendo vindo à base de dores, de sofrimento de outras pessoas, né, de outros amigos, de outros irmãos. E é isso. Aí, no próximo áudio, nós vamos falar do medo da velhice, que é o segundo desses 6 medos básicos, tá bom? Então, assim, eu espero que você goste, né, desse conteúdo que eu estou trazendo. Eu estou fazendo questão de passar esse conteúdo para você, porque ele é muito rico, ele é grandioso e ele está transformando de verdade a minha concepção de vida, a minha forma de viver. E é por isso que eu quero muito poder passar para frente. Eu espero que realmente você possa usufruir e entender assim como eu entendi. E se inscreve aí no canal, deixa um joinha, comenta, compartilha, deixa um comentário aí embaixo, pelo menos assim, gostei, não gostei, continue, faça deixe uma palavra, mas deixe um comentário porque você me ajuda dessa forma, tá bom? Um grande beijo na sua alma, fica com Deus e até a próxima.